Hoje é sexta-feira e é sexta-feira de cura, é sexta-feira de libertação, amém? Todo mundo já pegou o cardzinho do jogar fora no lixo? Já fizeram? Quem já fez, diga amém. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 33, 13. Salmos 33, 13. Para a glória de Deus. Amém? Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 13. Irmãos, onde você estava antes de começar o culto? Quem sabe onde que estava antes de começar o culto? Quem sabe? O que você fez há 15 minutos atrás? Há meia hora atrás? O que você fez pela manhã? O que você fez ontem? Ontem? Pastor, como assim que o senhor está perguntando isso? Aos olhos de Deus, ninguém se esconde. Aos olhos de Deus, ninguém se esconde. Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então, meu querido, você precisa saber o quê? Aonde você estava? Ele sabe de tudo. E no livro de Salmos 33, 13 diz assim, ó: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. O que, pastor? Como é que é? O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos de quem? Dos homens. Deus está te vendo. Se você fez algo de errado que não agradou a Deus, Ele está te vendo. Mas aí que está, que muitas das vezes você acha que não é errado, mas tudo aquilo que foge da palavra de Deus, você está cometendo o quê? Um grande erro. Ah, mas pastor, meu querido, às vezes é o que sai que mata o homem, não é o que entra. Por isso eu te digo, Deus sabe de tudo. E aí, meu querido, Deus sabe. Por quê, pastor? Deus sabe, pastor, de tudo? Sim. Mas muitas das vezes você fica aí. Por quê? Por quê? Por quê? Se Ele sabe de tudo. Porque Ele quer ouvir da sua boca a confissão. Ele quer ouvir da sua boca, meu irmão, que você confesse o erro, o pecado. Mas aí que está. Se Deus sabe de tudo, pastor, por que Ele deixou fazer isso? Você tem escolhas. Ele te dá livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Porque não fique pensando, ah, mas pastor, eu fiz algo. Meu irmão, se você fez algo que desagradou a Deus, pode ser, meu irmão, no mais oculto que for, Ele viu, Ele olhou você, Ele viu o que você fez. Por isso que você não se esconde aos olhos dele. Por que o senhor está falando isso? No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, fala lá de quem? De Adão e de Eva. E você sabe, aquela árvore que estava no meio do jardim, ela era proibida de ser o quê? Consumida. Que era a árvore da onde? Da ciência, do bem e do mal. E acontece o quê? Que a serpente vem, a serpente, ela mostra aquela árvore para Eva, e a Bíblia diz que aquela árvore, aos olhos de Eva, ela era o quê? Agradável. Mas após eles consumir ali o fruto proibido, o Adão e a Eva, olha o que acontece. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que eles fizeram? Roupas de folhas. Um ficou com vergonha de quem? Do outro. E aí, meu querido, depois de eles tiver consumido o que? O fruto proibido. E aí, olha o que acontece no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores de quem? Do jardim.
Na viração do dia, Deus começa a chamar o nome do Adão, e o Adão, ele pensa que ele fez o quê? Se escondeu de quem? De Deus. Vamos se esconder de Deus, Eva, porque nós cometemos um erro, um pecado. A gente desobedeceu a quem? A Deus. E aí eles começaram a se esconder de quem? Do Senhor. Mas sabe por quê? Porque eles não conheciam a quem? A Deus. A pessoa que não conhece a Deus, irmão, ela se esconde. Porque Deus, ele é misericordioso? É ou não é? Sim ou não? A Bíblia diz que nós não somos consumidos por conta de quê? Por conta da misericórdia de Deus, que ela é renovada a cada o quê? Cada manhã. Mas aí que está aqui, tem muita gente, irmão, que está fazendo o quê? Se escondendo, igual Adão, igual Eva. Deus está chamando, Deus está falando com ela, com ele, mas ele está fazendo o quê? Ele está ocultando aonde? Dentro da onde, pastor? Do coração. E o diabo, meu querido, está aproveitando para roubar, para matar, para destruir. Mas por que, pastor, que eles se esconderam? Porque, meu irmão, eles não conheciam o verdadeiro Deus. Olhe para cá pela televisão aqui rapidinho, Isaías 1:3. Olha aqui na televisão, não precisa tirar daí não, deixa no Gênesis mesmo, tá? Olha aqui, ó. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Aí diz assim, ó: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O seu cachorro te conhece. Quem tem cachorrinho aqui? Quando você chega bem na porta, o que ele faz? Balança logo o rabinho, vem logo fazendo gracinha. Mas vai lá uma pessoa diferente, que ele não conhece, ele late, chega até morder. É ou não é? Sim ou não? Bem claro, o boi conhece o seu possuidor. Quer dizer, o boi, ele conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Aí ele diz: mas Israel, quem é Israel? Somos nós. E a Bíblia diz que nós não temos o quê? Conhecimento. Aí você vai lembrar, Oséias 4:6, o povo sofre por falta de conhecimento. Tem gente que tem andado escondido porque não conhece o verdadeiro Deus. E aí ele diz: o meu povo não entende. Deus está falando contigo e você não está dando uma de quê? Desentendido. Se Deus, meu irmão, quer que você, meu irmão, confesse, fale. Chega para Deus e diz, porque Deus é Pai e Deus é misericordioso também. Deus é o que, pastor? Deus é Deus, Deus é Pai, misericordioso. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Não me esconder de Deus. Porque se eu estou me escondendo de Deus, meu irmão, que sou imagem e semelhança dele, o que Deus ele quer de mim, pastor? Volta lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz, Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Sim. Mas por que Deus estava fazendo uma pergunta para Adão se ele sabia, pastor? Porque ele queria que o Adão confessasse e assumisse o que, pastor? O erro. Porque muitos de nós fazemos o que, pastor? Com o erro, a gente coloca a culpa em quem? Nos outros. A gente nunca assume o erro da gente. A gente coloca a culpa no fulano, no seu clano, no Beltrano. Mas por quê? Mas por quê? Não, você tem que assumir. Olha o que ele diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Aonde você está, Adão? Pastor, o que é isso? Aos olhos do Senhor ninguém esconde. Vou dar outro exemplo para você. Vamos lá abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 1. A gente vai falar de quem? De um rei chamado Jeroboão. O filho dele adoece e ele manda a sua esposa ir disfarçada para perguntar do filho do rei.
Mas eu digo para você, Deus sabe de todas as coisas. Olha o que acontece. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 1. E diz assim: e naquele tempo adoeceu Abias, filho de quem? De Jeroboão. E disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre quem? A este povo. Ele sabia que o profeta Aías, ele era usado por quem? Por Deus. Mas esse profeta, ele já estava velhinho, e a vista dele já estava escurecida, de tal maneira que ele não conseguia ver mais. Mas ele continuava sendo o quê? O profeta. E Deus ia continuar falando com quem? Com ele. E ele iria saber, mesmo se a mulher de Jeroboão estivesse disfarçada, porque Deus é um Deus o quê, meu irmão? Verdadeiro. Então o que acontece, pastor? Versículo 3: e toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, por causa de quê? Das suas velhices. Ela pensou que ia enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Você pode me enganar o pastor, enganar o obreiro, a mãe, o pai, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe, meu querido, a intenção do teu pensamento, a intenção do seu coração. Ele sabe o que passa aqui, mas muitas das vezes você pensa: eu estou enganando a Deus. Não, a Deus ninguém engana. Por isso que eu perguntei no início do culto: o que você fez há 2 horas atrás? O que você fez ontem? Hoje pela manhã? Por quê, pastor? Você pensa que está disfarçado? Não está. Porque o versículo 5 diz assim, porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente, e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá de ser o quê? Ser outra. Ela ia entrar o quê? Disfarçada. Pastor, eu estou indo num lugar disfarçado. Eu vou no lugar e vou dizer: não sou crente. Deus sabe que você está negando o nome de quem? Do Senhor. Por isso, meu querido, aonde você tem pisado? Pastor, mas ninguém viu. Quem te disse? Se Deus está falando hoje contigo, não se faça de surdo e nem pense que é com você. É com você mesmo. Porque ela foi disfarçada para saber de um caso, mas o homem de Deus que estava lá, mesmo um cego, Deus falou com ele: olha, a mulher de Jeroboão vai vir, e ela vai perguntar porque o seu filho está muito doente, o que vai acontecer com ele? Você vai dizer assim e assim. E olha o que acontece, no versículo 6. Olha o que acontece no versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra. Mulher de quem? De Jeroboão. Meu irmão, não teve nem como ela se esconder. Na hora que ela vinha arrastando o pé, entra a mulher de Jeroboão. Quer dizer o que, pastor? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E pastor, mas ele era cego. Não importa. Pastor, não importa. Ela estava disfarçada. Aí ele diz assim, ele desmascara logo ela e diz: porque
te desfaças assim, pois eu sou enviado a ti com duras o quê? Novas. O Aías, ele passou aquilo que Deus mandou ele falar. Ele já era velho. Foi ele que confirmou o reinado de Jeroboão? Sim ou não? Sim. E qual era a mensagem que ele tinha que dar? Aquela que Deus mandou. Mas tem gente que quer ouvir mensagem que agrade os olhos dela, o ego, massageia o ego. Ela quer ouvir uma mensagem que ela vai viver bem. Ela nunca quer ouvir uma mensagem: larga o pecado, Deus sabe de tudo, Deus conhece a intenção do teu coração. Ela nunca quer ouvir isso. Você sabe por quê? Porque a religião faz ela ficar o quê, meu irmão? Muito santo. E aí a gente fica vendo os santos, muitos santos, porque ele sabia, irmão, ela vai entrar aí. Quando ela entrou: ô mulher de Jeroboão, pode entrar. Eu sei que você está o quê? Disfarçada. Meu querido, imagine a vergonha dessa mulher. Pastor, o que o senhor quer dizer? Imagine, meu querido, se você não pedir perdão e não se arrepender. Ah, pastor, e quando eu chegar lá no céu vai ser pior, hein? Por quê, pastor? Essa mulher, ela passou uma grande vergonha, porque ela foi disfarçada para perguntar uma coisa, e chegando lá, o homem de Deus já sabia de tudo. Às vezes tem pessoas que ficam pensando: o pastor sabe da minha vida. Não sei não, é Deus falando contigo. Por isso que eu perguntei para você no início: o que você fez ontem? Ei, pastor, o que você fez ontem? Ou você está se escondendo como Adão? Ou você está andando disfarçada como a mulher de Jeroboão? Pastor, como assim? Você aprendeu no livro de Isaías? O que você aprendeu? Que o boi, ele conhece o seu possuidor. A jumenta sabe onde fica a manjedoura. Israel, que não conhece a Deus, que não tem o entendimento. Você lembra que nós aprendemos de agora a pouco no livro de Salmos 33, 13? O que diz lá no Salmos 33, 13? O que diz lá? Salmos 33, 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos de quem? Dos homens. Deus sabe de tudo, irmão. Não adianta nós nos esconder. Mas pastor, está vendo. Ele sabe até os teus pensamentos. O que ele perguntou para Adão? Adão, onde estás? Volta lá, Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? O que ele fez, pastor? Ele mais uma vez deu uma oportunidade para Adão confessar o erro. E aí ele diz assim, 10: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E ele fez o quê? E escondi-me. Quer dizer o quê? Eu me escondi. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. Mas ele queria o que de Adão? Confissão. Ele queria o que de Adão, pastor? Confissão. Se você está lendo comigo aqui, você parece nem que Deus é Deus. Não é verdade? Sim ou não? Porque olha a pergunta que Deus faz no 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Quer dizer, Deus faz duas perguntas para Adão. Qual a primeira? Quem te mostrou que estava nu? Quem mandou tu comer da árvore? O que era para o Adão ter feito? Confessasse, os pecados dele iam ser perdoados. Era o que Deus estava dando oportunidade para ele. Mas ele não fez isso. Ele preferiu se esconder. Ele preferiu ficar com aquilo para ele. E aí, meu irmão, ele começa a colocar a culpa em quem? Em alguém.
No versículo 12 diz assim, ó: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e o que eu fiz? E comi. Quem era o culpado dele ter comido? Eva. Mas Eva foi culpada? Alguém te leva ao erro, você vai se você quiser. Lembra que eu falei no início? O que o senhor falou no início, pastor? Você tem livre-arbítrio, fazer o que você quiser. Adilene, Edna, vamos ali no bar. Tira essa farda de obreiro e vamos no bar. O que ela vai fazer? Ela vai se ela quiser. Não ache, meu querido, minha irmã, erros, culpados para os teus erros. Por quê, pastor? Assume eles. Eu sou culpado, eu fui culpado, eu e pronto. E acabou. Porque Deus quer conhecer, meu irmão, quer saber, não é o erro dos outros. Foi o fulano que fez isso. Foi o ciclano que fez isso. O que Deus queria de Adão era o quê? Confissão. O que Deus queria de Jeroboão é que ele fosse homem e fosse lá e falasse com Aías. Não ficar mandando a mulher disfarçada. O que Deus quer de você hoje é o que, pastor? Que você assuma as suas culpas e diga: olha, fui eu. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E a mensagem é essa, irmão. Veja, analise. A Bíblia diz: examinar o homem a si mesmo. Amém?